programa 10 minutos com ele, Marcelo Amil. Brasil! 19 horas e 41 minutos em Manaus, 20 horas e 41 minutos em Brasília. Hoje é dia 11. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. De setembro é o 254º dia do ano. Faltam 111 dias para acabar o ano. O Bolsonaro tá preso há 38 dias e vai ficar preso por mais 27 anos. Nesse dia 11 de setembro, em 73, Salvador Allende, presidente eleito do Chile, foi derrubado por um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos bombardearam o Palácio de La Moneda, no centro de Santiago, e depuseram o presidente do Chile, começando a ditadura de Pinochet, uma ditadura sangrenta, assassina, que até hoje deixa sequelas no povo chileno. Em 2021, 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no atentado que entrou para a história. E no dia 11 de setembro de 2025, pela primeira vez, um ex-presidente brasileiro é condenado por crime de golpe de Estado. Hoje também é aniversário do amazonense Antônio Pisoni, né? Piloto de kart, gente boa, foi piloto de Fórmula 1 também, ficou um tempo lá, representou bem a nossa bandeira. Eu não entendo bem por que o Pisoni não engrenou lá, né? O cara talentoso, mas enfim, fez o que deu. E hoje também é dia do Cerrado brasileiro. Parabéns a todos os biólogos, botânicos, a todo mundo que cuida da nossa vegetação, da nossa flora. Parabéns e quem trabalha no Cerrado, né? Está começando agora na Web Rádio App. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amil. Sou eu! Hoje não vai ter o Giro de Notícias Nacional. Por que não vai ter o Giro de Notícias Nacional? Porque a pauta no Brasil inteiro, em todos os portais, do Perfil Político, do Brasil 247, do ICL, de todos os portais progressistas do Brasil, é a mesma: Bolsonaro condenado. Então a pauta do programa hoje vai ser exclusivamente essa também. Vamos destrinchar esse julgamento, vamos contar tudo, vamos ver detalhe por detalhe de cada uma das implicações dessa condenação. Deixa eu mandar um abraço já pra galera que tá acompanhando aqui com a gente: Yolanda Balbina, Roberto Ferreira, Marli Lourenço, Francisco de Assis Lira, Aquiles, Chocolate, Eurides Cordeiro, Dercília Zorneta, Pedrina Maria e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Gente, o mundo tá repercutindo. Saiu na capa do Le Monde da França, saiu na capa do Diário de Notícias de Portugal, está na capa do La Nación da Argentina. E por que a capa do La Nación da Argentina é importante? Porque hoje o Brasil está fazendo algo que os argentinos fizeram nos anos 80, punir os seus golpistas, punir os ditadores. O Brasil até hoje não tinha feito isso, tanto que todos os generais, todos os torturadores da época do regime militar morreram impunes. Triste. Mas aí uma galerinha que é acostumada a dar golpe, essa turma golpista, achou que podia tentar de novo e não ia acontecer nada. Tá aí o resultado. Vamos ver agora, uma por uma, as penas. A que eles foram condenados e o total. Jair Bolsonaro, todos eles foram condenados por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Aurenci, Closivaldo, Francisco Simples, o 8 de janeiro foi parte do golpe de Estado, cuja execução começou lá em 2021. Então, por isso sim, ainda que esses bandidos que foram condenados hoje não tivessem estado diretamente no quebra-quebra do 8 de janeiro, aquilo era parte. Eles eram responsáveis por aquilo e foram condenados.
Jair Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses de cadeia, mais 120, mais uma multa de 120, mais 124 dias multa, cada dia multa equivale a 2 salários mínimos. Então, na prática, pegou 248 salários mínimos de multa. Regime inicial da pena fechado, que é onde ele está hoje, tá? Apesar do Bolsonaro estar preso em casa, Bolsonaro está preso, está em regime fechado. Já já vou falar qual vai ser a diferença daqui para frente agora. Braga Neto, o vice do Bolsonaro, outro brabão também lá, que esse sim está preso, também não está numa cadeia ainda, mas vai ser preso, vai para uma cadeia. Braga Neto pegou 26 anos de cadeia e mais 100 dias multa. Regime inicial fechado. Almir Garnier, o comandante da Marinha, que disse que as tropas dele estavam à disposição do presidente Bolsonaro. 24 anos de cadeia, mais 100 dias multa, 100 salários mínimos de multa. Regime inicial fechado. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando teve a tentativa de materialização do golpe em 8 de janeiro. Pegou 24 anos de cadeia, mais 100 dias multa. Regime inicial fechado. Augusto Heleno. Esse Heleno, gente, tem uma especificidade do Heleno. Esse bandido condenado, ele participou do golpe de 64 no Brasil. E ele foi um anistiado nos anos 80. Ou seja, ele já tinha dado um golpe de Estado, e aquele golpe bem sucedido, porque os militares ficaram 20 anos no poder, recebeu anistia e tentou de novo agora. Heleno, eu te desejo muita saúde. E aqui eu tô falando de coração. Eu quero que todos esses condenados tenham muita saúde, que eles vivam muito para passar muito tempo na cadeia, para cumprir. Heleno pegou 18 anos e 8 meses de cadeia, mais 84 dias multa, de um salário mínimo cada dia multa, de indenização. Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio Nogueira é aquele divertido lá, aquele que brincou e tal. Não, senhor presidente, eu não estava e tal. Foi comandante do Exército, foi ministro da Defesa. O advogado dele, inclusive, já tentando tirar o dele da reta, falou que ele, na verdade, tentou dissuadir o Bolsonaro. Célio, sim, mas não são só 6 anos não, vão ficar bem mais, tá? Depois eu vou fazer essa projeção aqui. Mas o Paulo Sérgio Nogueira falou lá que tentou dissuadir o Bolsonaro do golpe. Não colou. 19 anos de cadeia, mais multa de 84 salários mínimos. Alexandre Ramagem. Ramagem, que é deputado federal agora, ele montou a ABIN paralela, ele espionou ministros do STF, ele espionava adversários políticos do governo e ele era parte essencial disso. Ele pegou uma pena de 16 anos de cadeia, e 16 anos e 1 mês, regime fechado, com a decretação de perda do mandato. Ok? A pena dele foi menor que a dos outros, não é porque ele teve uma participação menor, é porque, por uma determinação do Congresso Nacional, determinação legítima dentro da Constituição, os crimes que foram cometidos no 8 de janeiro, de dano qualificado e de dano a patrimônio tombado, por esses ele não podia responder nesse momento por ser um deputado federal diplomado. Então, vai ficar lá, se não prescrever, vai responder assim que ele deixar de ser deputado. O que não vai demorar. Esse ano ainda ele perde o mandato porque foi decretado isso. Meus amigos, que dia. Número 22 da sua live. Tem alguém da direita aqui? Deve ter um monte de gado aqui, né? Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui agora da galera que chegou. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ir descendo aqui. Tá aqui agora. José Raimundo, Oliver. Não, gente, posta aí nos comentários a cidade de onde vocês estão falando. Que aí eu quero mandar um abraço para a cidade de vocês. Beleza? Cadê aqui? Aureci Nobre, 22. Essa Aureci é gado?
É gado, Auricice. Pronto. Tá, mas antes de falar com gado, gente, quem é gado? Olha, deixa eu ver aqui as cidades. Balsas no Maranhão. Porra, um abraço pro Maranhão, cara. Um dia eu vou lá conhecer. Cadê? Buerarema, na Bahia, gente. Não conheci essa cidade, que legal. Gostei de saber, vou me informar mais. Obrigado, Dailton, seja bem-vindo. Raimundo Macena, aqui do Amazonas. Olha, nosso estado, estamos aqui de Manaus também. Lá da fronteira oeste gaúcha. Berg, lá do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos todo mundo. Quem mais aqui? Darley, lá do Rio Grande do Sul também. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia de festa. Vamos continuando aqui, galera, a destrinchar esse julgamento. Eu tinha preparado uma pauta ontem sobre o voto decadente, constrangedor e errado do ministro Luiz Fux. Todo mundo acompanhou. Engraçado que os bolsonaristas, eles ficaram dizendo, porque o Fux vai mudar a história e tal, simplesmente porque ele fez um voto que durou 15 horas. Gente, quem tem um mínimo de conhecimento jurídico, quem tem um mínimo de entendimento das coisas, quem leu minimamente o processo, Tangará da Serra, Mato Grosso. Opa, um abraço para Tangará da Serra, Santil Coqueiro, lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um abraço para Bahia também, terra de Todos os Santos. Já fui lá, saudades da Bahia. Qualquer dia eu bato aí de novo. Aquele voto do ministro Luiz Fux, ele estava errado. Ele partiu de premissas mentirosas. Ele aplicou fundamentos que não se sustentavam de forma nenhuma. Exatamente por isso, o Fux, já sabendo o que ele ia fazer, que ele ia dizer, que as atrocidades que ele ia falar, ele proibiu a parte. Ele combinou com os ministros, não vamos fazer a parte, quando eu estiver votando ninguém pede a parte. Bambuí, Minas Gerais, terra boa, Minas Gerais eu conheço bem, Alessandro, um abraço para Minas aí. Airon Gomes de Parauapebas, no Pará. Porra, Parauapebas aqui do lado, um abraço para Parauapebas, para o Pará. Então o Fux, já sabendo as atrocidades que ele iria cometer, ele pediu para não ser interrompido. E não foi. Então, ponto, ele teve as 15 horas para fazer o que ele quisesse fazer lá. Num primeiro momento, como todo mundo, óbvio, eu fiquei estarrecido, fiquei puto. Depois eu até pensei, olha Silvec lá de Goiânia, um abraço pra Goiânia, lá do estado de Goiás. Tem uma amiga minha que é delegada em Goiás, cara, a Luísa Veneranda, uma mulher super séria e íntegra. Parabéns aos goianos, um dia eu volto aí. Então, até me perdi aqui, tava falando do Fux, que ele sabia a lambança que ele ia fazer. Pois é, ele não quis contestação no que ele iria fazer. Então, sim, por que eu achei bom aquilo? Dos principais pontos de argumentação, de narrativa, de mentira que os bolsonaristas espalham é o de que é um julgamento político, que o Brasil vive sob uma ditadura. Dos 8 advogados, 8 não, acho que foram 9, do Bolsonaro foram 2, né? 10, porque do Mauro Cid também eram 2. Dos 10 advogados que sustentaram, absolutamente nenhum questionou a legitimidade do tribunal, a legitimidade do julgamento, ninguém falou em ditadura. Dos 8 réus, todos foram ouvidos pelos ministros. Ninguém questionou a legitimidade do tribunal, ninguém questionou a legitimidade do julgamento, ninguém falou em ditadura. Inclusive, todo mundo lembra, né? O Bolsonaro brincou. O Bolsonaro ficou feliz, ele chamou o Xandão para ser vice. Antes disso, ele pediu desculpas quando ele foi confrontado sobre a mentira de que ele tinha dito que o Xandão estava levando 50 milhões, o Zanin 40 milhões e o Barroso 30 milhões. Aí perguntaram dele, qual é a evidência que o senhor tinha disso? Ele falou, Minha Excelência, não tinha evidência nenhuma, peço desculpas. Se desculpou, brincou. Nem os réus, nem os advogados falaram nada de ditadura, nem de ilegitimidade. Quem ficou putinho com isso? O genro do Bolsonaro, que reclamou no Live, falou, vocês não falam nada aí, parece que o nosso trabalho aqui não faz diferença nenhuma. Trabalho, leia-se, o crime que eles estão cometendo contra o Brasil lá nos Estados Unidos, né? Cadê Francisco de Manaus? Meu irmão, meu conterrâneo. Francisco,
Tem uma grade paga lá no Bar do Cabelo, hein? Pode ir lá tomar uma para comemorar a condenação do Bonoro. Lá no Coroado, perto da UFAM. Então, pois é, eu achei bom, porque nenhum dos réus falou de ditadura. Nenhum dos advogados falou de ditadura. Tem um que vai falar, depois eu comento dele aqui. Se eu esquecer, me perguntem no chat aí, por favor, tá? Mas tem um que vai dar um showzinho lá. Nenhum... tipo assim, e é uma ditadura. E um dos ministros dessa corte, que eles dizem que é uma ditadura, que é ilegítima, deu um voto desses, e no voto do Fux, ele reproduziu toda a discursiva, ele reproduziu toda a narrativa do bolsonarismo. Ele comparou o Brasil com a Venezuela, uma comparação estúpida, ridícula e mentirosa. E eu falo com propriedade, eu estive na Venezuela semana passada, então eu sei que é mentira, qualquer tipo de comparação. Ele falou que o Supremo não seria o foro adequado para julgar os golpistas, que tinha que ir para a primeira instância, e que se ficasse no Supremo tinha que ser o pleno. Só que essa questão já foi decidida pelo fórum máximo do STF, que é o pleno. A competência é da comissão, é da turma, e o processo começa ali e termina ali, ponto. E ele sabe disso, mas ele repetiu o discurso bolsonarista. Agora, é importante pensar, quando ele começou com aquilo, eu falei, gente, não é normal isso. Porque podia haver uma divergência. Tanto que a gente até já tinha visto uma divergência entre o Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, na qual o Dino falou, eu entendo que há uma participação menor de algumas pessoas, por isso a gente vai ter uma divergência nisso. Isso daí é normal, isso daí era esperado, isso daí é possível que aconteça, é saudável que aconteça. Não o que o Fux fez, negar a realidade, votar na existência de um mundo paralelo. Quando aquilo começou, a primeira coisa que instalou na minha cabeça, esse cara está pensando em sair do STF. Legalmente, os ministros são obrigados a se aposentar aos 75 anos. Ele vai fazer 75 anos em 2028. Ele já está lá há quase 20 anos, pouca coisa mais ou pouca coisa menos, não tenho certeza. Mas o fato é que ali ele já encheu o saco dele, já não tem mais o que fazer ali. E daqui a 3 anos, pouco mais de 2 na verdade, ele tem que sair. Então na minha cabeça instalou, o Fux está querendo ser senador. O Fux vai ser, olha, cadê a Manu de Portugal, desejo de felicidades ao Brasil, olha que coisa linda, que saudade de Portugal, Manu, um abraço do Brasil para você também. Então assim, o Fux percebeu, pô, o cálculo que ele fez, vai acabar meu tempo no STF, ele resolveu, ele provavelmente, vamos acompanhar nos próximos tempos, isso aí vai ser a resposta definitiva, seguir o caminho do Moro, vai sair do STF, vai se aposentar antes, o que eu acho uma coisa boa, porque aí o Lula vai poder indicar o próximo ministro, vai se aposentar e vai ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Lá vai ter uma vaga agora que está muito em aberto, que é a do senador Carlos Portinho. Que ele não foi eleito, ele era suplente, o titular morreu e ele herdou o mandato, então ele não tem votos diretos. Então isso aí vai estar em aberto. Então, na minha cabeça ficou isso, pô, o Fux está querendo trocar o STF pelo Senado. E, dito e feito, hoje, numa entrevista cadê? Eu acho que foi na CNN, cadê? Tirou isso aqui, né? Foi na CNN. O Valdemar Costa Neto falou que se o ministro Fux quisesse ser candidato ao Senado, muito provavelmente teria muitos votos, já abriu a porta para ele ir para o PL. Então, o Fux, que o Dallagnol, como é o nome daquele marginal lá, que o Sérgio Moro falou, in Fux we trust, e o Dallagnol, todo amiguinho dele, está se vendo agora que realmente ele era um deles. Está se desenhando, está caminhando, está tudo indo no rumo de o Fux seguir o caminho do Sérgio Moro. Usa a toga, o poder do Estado, o julgamento, para se proteger. Foi na CNN Brasil, né, Valéria? Obrigado. Usa a toga para se cacifar junto a determinado eleitorado, no caso aqui a extrema-direita,
depois abandona a toga e vai pedir voto daquela extrema-direita. A diferença é que o Moro, ele tinha poder para decidir sozinho e ele tinha o tribunal que revisava diretamente as suas decisões, que era o TRF4 de Curitiba, na mão dele. Agora a gente já sabe, ele chantageava os caras e eles também eram bandidinhos mesmo. Então ele conseguiu entregar um resultado. O Fux não tinha como entregar o resultado. Ele teve como dar o show dele. Fez palanque, virou o novo queridinho da extrema-direita, recebeu elogio de todo mundo, mas não conseguiu entregar o resultado. E ainda assim, vamos ver o tempo, se ele vai sair do STF para tentar o Senado, ou se ele simplesmente queria jogar a biografia dele no lixo agora. Porque o Fux não vai ser lembrado na história como o jurista que escreveu o nosso Código de Processo Civil que está vigente atualmente. Ninguém lembra disso, ninguém vai tocar. Quando se falar em Luiz Fux durante a história, vai se lembrar desse voto inacreditável dele. Essa é a marca dele na história. Tem um outro ponto do Fux aqui que eu achei também horrível, mas cada um sabe da sua, né? Quem acompanhou o julgamento ouviu falar muito em princípio de colegialidade. O que é colegialidade? É o princípio pelo qual os ministros que estão na turma lá, e quando estão no pleno ou quando estão nas turmas, eles tendem a votar, eles direcionam os seus votos para votar de forma a concordar com a maioria, para que a casa, para que a corte tenha um posicionamento uníssono, para que todos falem a mesma coisa, todos digam a mesma coisa. Isso é importante, isso é fundamental, isso garante a estabilidade das decisões da casa. Há algum tempo atrás, alguns anos, salvo engano, houve uma decisão no STF, no plenário, sobre se eu, ministro, absolvi um réu, mas a maioria condenou, então eu devo votar, ainda que eu tenha absolvido, pela dosimetria da pena dele. O que é a dosimetria da pena? É definir quanto tempo de pena o sujeito vai ter. E o plenário do STF decidiu que sim, que ainda que um ministro tenha votado pela absolvição, mas ele foi voto vencido, ele tem que participar da votação da dosimetria da pena. O Fux, desrespeitando essa decisão, desrespeitando os seus colegas, num ato de covardia, decidiu não participar da votação da dosimetria da pena, exceto daqueles aos quais ele condenou. E enquanto os ministros estavam lá discutindo a dosimetria, as penas das pessoas, ele usava a palavra, falava, fazia proselitismo, fazia lambança, para depois dizer que não ia votar. Isso é uma postura covarde e desrespeitosa, tanto para a instituição Supremo Tribunal Federal, quanto para com os colegas dele, com a turma que ele vê diariamente, a turma que ele encontra no cafezinho, a turma que vira e mexe e come um churrasco com ele. Foi horrível. Tem até uma música da Companhia do Calypso, né, que eu gosto, que dizer, não foi papel de homem. Paciência. Uma das ironias muito legais desse processo do Bolsonaro, todo mundo sabe que o Bolsonaro é machista, que o Bolsonaro é misógino, que ele detesta mulheres. Ele já falou que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Ele falou que a filha dele foi uma fraquejada, por isso que veio uma mulher. E de quem foi o voto que decretou a condenação do Bolsonaro, que formou a maioria? Foi de uma mulher, da ministra Carmen Lúcia. Um voto elegante, como a ministra é, e apesar de ela ser elegante esteticamente, os terninhos dela são agradabilíssimos, de muito bom gosto, mas eu falo aqui da elegância intelectual da ministra Carmen Lúcia. Uma mulher com raciocínio sagaz, uma mulher firme nas suas posições, uma exímia conhecedora do direito, e coube a ela, uma mulher, dar o voto que decidiu que Bolsonaro vai passar os próximos 27 anos da vida dele, que eu espero que ele viva, com saúde, para passar 27 anos na cadeia. Foi uma mulher, uma fraquejada
que botou ele na cadeia. Outro ponto aqui interessante, deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, cadê? Galvani Ferreira, noite feliz a de hoje, concordo. Antônio Clareia, agora esses covardes que viviam enchendo a boca para falar analfabeto, agora chora. Covarde a não querer se dispor com o Trump. Ele foi covarde mesmo, foi exatamente por isso, Galvani. Cadê? Estou pagando 5 grades para 5 pessoas que mandaram a mensagem. Grande Deus, sei lá, entendi. Um abraço aí, Clarence Smith. Paga as grades aí para as pessoas comemorarem, né? Então é o seguinte. E a gente já teve uma outra coisa também. Nessa entrevista do Valdemar da Costa Neto, o dono do PL, à CNN, ele já falou o seguinte também: o candidato será quem o Bolsonaro indicar. Ou seja, rei morto, rei posto. Ele não falou, não vamos indicar ninguém porque vai ter anistia. Acabou, viraram a página. Bolsonaro, tchau. Começou a ser abandonado. Ponto. E eu não duvido nada que a Michelle também logo abandone ele, né? E falando em abandono, teve a declaração do Trump também sobre a condenação do Bolsonaro. Uma declaração que me pareceu evasiva, que me pareceu despretensiosa, que me pareceu meio que um abandono, né? Mas vamos ver do que se trata, né? O Bananinha não falou nada até agora, pelo menos não vi. O namorado dele, o Paulo Figueiredo, ele postou lá, vamos aguardar, vocês que tocaram leão. Enfim, eu não duvido que venha alguma nova sanção, que venham Magnitsky, que tirem vistos, não duvido. Mas eu, sinceramente, tenho dificuldade em achar que o negócio vai avançar daí. Porque uma coisa que eu sempre tenho dito, tem limite. O Trump tem problemas muito maiores lá. Não pensem que a vida dele lá tá fácil. Ele tá enfrentando muita contestação lá. Ele tá tendo problemas econômicos lá. E isso pesa muito lá para os caras. Então, a questão é essa. Até que ponto o Bolsonaro vale o tempo do Trump? Eu acho que não muito mais. Mas também não vamos subestimar, né? Tem que ficar de orelha em pé. Ponto. A gente já viu que não é fácil derrubar o Brasil. Eles fizeram o que fizeram. Nós estamos de pé. E vamos continuar de pé. Uma pergunta que muita gente tem feito também aqui. E agora, ele vai para a cadeia direto? Gente, o Bolsonaro já está preso. Mas vamos lá. Ele vai sair da casa dele para Papuda amanhã? Não, não vai. Hoje se proclamou o resultado com as condenações. Amanhã esse resultado é publicado no Diário Eletrônico da Justiça. Abre-se um prazo de 5 dias para embargos de declaração e um prazo concomitante de 15 dias para eventuais até o trânsito em julgado. Os embargos de declaração não são um recurso que, em regra, costuma mudar resultado. Na verdade, o embargo de declaração é um recurso onde você busca um esclarecimento sobre a sentença. Se você identificou que a sentença tem alguma omissão, alguma contradição ou alguma obscuridade, você entra com embargo de declaração. Se essa omissão, contradição ou essa obscuridade tiver o poder de, quando corrigida, mudar a decisão, o relator, que é quem julga os embargos de declaração, sozinho, no caso o Alexandre de Moraes, se ele achar que isso pode mudar o resultado, ele não decide sozinho, ele tem que levar para julgamento de novo, por todos os membros. Então, é pouco provável que isso aconteça. As defesas vão apresentar embargos de declaração, com certeza absoluta, todas as 8 defesas vão apresentar embargos de declaração, principalmente para questionar a dosimetria da pena. Eles vão tentar jogar isso para baixo, diminuir. É possível que as penas sejam revistas ou diminuídas? Sim, eu não acho difícil, não acho improvável isso. Acho difícil, mas não acho improvável. Acho até que, tipo assim, as penas que o Alexandre de Moraes aplicou, ele foi até gentil.
Eu tinha feito um cálculo aproximado de dosimetria de pena e o meu cálculo estava dando muito parecido com o do Flávio Dino. O meu deu 33 anos, tá? Pega mão pesada, né? O do Dino deu 31, o do Alexandre de Moraes deu 27. Então, o Alexandre e o do Alexandre de Moraes foi menor do que o da Carmen Lúcia, foi menor do que o do Zanin. Só não foi menor do que o Fux, que o Fux se absteve de votar, num ato de covardia, repito. Mas, ou seja, o Alexandre de Moraes foi a mão mais leve de todos ali. Então, acho difícil que haja alteração nisso. Já anotem aí, depois dos embargos de declaração, porque o embargo de declaração ele interrompe o prazo até o trânsito em julgado. Vamos supor que o embargo de declaração vença daqui a 5 dias. No 5º dia, ele apresenta esse embargo de declaração. Ok, foi conhecido, está suspenso o prazo até o trânsito em julgado. Só depois que houver a resposta aos embargos de declaração é que esse prazo até o trânsito em julgado volta a correr. Alguns réus, talvez não todos, vão apresentar embargos dos embargos, que é meramente protelatório. É para ganhar tempo, para evitar que transite em julgado. E aí, podem anotar aí, me printem e me cobrem depois. O ministro Alexandre de Moraes vai rejeitar e vai dizer: certifique-se o trânsito em julgado. Pau, acabou. Na hora em que sair a certidão de trânsito em julgado, no dia seguinte já pode começar a execução. Espeçam-se os mandados de prisão, quem está solto vai para a cadeia, começa o prazo para eles pagarem as multas. Se não pagar, tem execução, bloqueia a conta, pega bem e vão começar a cumprir cadeia, todos. E por conta disso, vocês já podem esperar aí, Luiz Henrique, Antônio Claret, anotem aí, vai ter uma leva de golpista ficando dodói. O que vai ter de caboclo metendo atestado no STF, principalmente os mais velhos, né? O Heleno é um, com certeza. Vai dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô fraquinho, não posso sair de casa. Vai ter uma leva de gente, vai faltar leito em Brasília. Por que vai faltar leito? Porque hoje foram condenados 8. Ainda tem mais 20 e poucos, salvo engano, mais 25, 24, né? Para serem condenados. Então, pera aí, deixa eu atender. Emília, eu tô no ar, quando eu sair eu te ligo. Pois é. A Emília é parceira da OAB-RGPP aqui também, cara. Me ajudou a construir isso aqui. Então vai faltar leito em Brasília. E vai faltar muito leito, né? Mas vai acomodar todo mundo. Já caminhando para o final aqui, a gente teve um momento bem importante. Talvez as pessoas não tenham percebido. Mas durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes esteve presente lá. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Gilmar Mendes, ele é o decano do STF. Ele representa o colégio, as pessoas que ali compõem o STF. É uma mostra de unidade. Ele não é membro daquela turma, mas ele estava lá presente, ele é o membro mais velho, e isso tem um peso. Além dele, estava lá também o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF. E ao mesmo momento em que o decano representa as pessoas que naquele momento compõem a corte, o Barroso, o presidente, ele representa a corte. E ele estava lá presente ao julgamento, reforçando a legitimidade, dando força efetiva para aqueles ministros que ali estavam julgando. E mais ainda, ele pediu gentilmente à secretária que lhe cedesse o assento, ele sentou-se à mesa. Aquilo não foi por acaso, gente. Aquilo foi para fazer uma foto objetiva de que a decisão estava sendo tomada pelo STF de forma legítima, de forma legal, reforçando a posição dos ministros. Decisão correta. Principalmente vinda do Barroso, porque até algum tempo atrás havia uma dúvida, pairava ainda não foi totalmente dissipada não, mas havia mais forte uma dúvida acerca da postura do Barroso. Correu aí que até ele podia renunciar porque ele pretendia continuar uma vida nos Estados Unidos quando se aposentasse, que ele tem bens lá. Enfim, se ele tinha, ele sepultou essas dúvidas
fazendo hoje o que tinha que fazer, estando presente ao julgamento, sentando à mesa e mostrando institucionalmente que aquele era nada mais, nada menos que o exercício livre e soberano do Poder Judiciário brasileiro. Parabéns. E já caminhando para o final, o ministro Flávio Dino fez um discurso muito importante de desagravo a Alexandre de Moraes. Gente, não se iludam. Peraí, deixa eu aprovar logo o negócio aqui, senão... Tá, Emília, tá aprovado. Pronto. Não se iludam. A vida do Alexandre de Moraes não tá simples. Não só pela tal da Magnitsky. Na verdade, isso aí já se resolveu. Isso aí tá caminhando. Ele continua pagando as contas dele, ele tem conta em banco, ele tem cartão de crédito, ele pode viajar, só não pode ir para os Estados Unidos, mas ele já não podia, porque o visto dele tinha vencido e ele não quis renovar. Ele precisa tomar cuidados para onde vai, porque a gente tem uma horda de fanáticos no Brasil. Tem doido em todo lugar. Então, se ele vai a um evento, tem que ir a polícia antes do STF para verificar, ver se é seguro. Se ele vai contratar um eletricista para fazer um serviço na casa dele, o gabinete de inteligência do STF tem que verificar a vida dessa pessoa, saber se ela não é um risco, tanto para ele quanto para os familiares dele. Não está simples. Mas ele fez o que se dispôs a fazer quando se dispôs a vestir aquela toga. E hoje recebeu o apoio, o desagravo do ministro Flávio Dino, que eu tenho certeza, falou ali em nome de 8 dos 11 ministros. Não falou em nome do Fux, porque o Fux escolheu o lado dele. Não falou em nome do terrivelmente evangélico, porque ele também tem um lado e não é o lado da democracia. Não falou em nome do... Eu não tinha colocado essa porcaria aqui no... Não perturbe. Tá. Não falou em nome do Nunes Marques, porque o Nunes Marques não se incomoda de ser lacaio do bolsonarismo. Mas falou em nome de todos os demais. O Dino ainda fez um aceno muito político ali, e eu acho que é importante. Eu posso não gostar, tem coisas que eu, enquanto cidadão, eu, enquanto comentarista político, eu, enquanto militante, eu posso não gostar. Mas eu não posso deixar de reconhecer o quanto elas são necessárias e o quanto o senso de responsabilidade do cargo que se ocupa exige que essas coisas sejam feitas. Ministro Flávio Dino se reportou às Forças Armadas. Ressaltou a importância delas, a necessidade de serem fortes, sua relevância para a história do Brasil, mas deixou bem claro, o poder militar é subordinado ao poder civil. Forças Armadas é força. Poder só tem 3 no Brasil. É executivo, é legislativo, é judiciário. Quando o executivo está falando, Força Armada baixa a bolinha. Quando o judiciário está falando, Força Armada baixa a bolinha. Quando o legislativo está falando, Força Armada baixa a bolinha. Força Armada obedece ao poder civil. Ponto. Ministro Flávio Dino deixou esse recado objetivamente, falou para eles do artigo 142, que ali eu acho que foi para sepultar de vez essa mentira que se coloca de que o artigo 142 coloca as Forças Armadas como poder moderador do Estado brasileiro. Só tem 2 formas de você acreditar nisso. Ou você é muito burro, ou você não é burro, mas você é mentiroso. Então, não é verdade. O artigo 142 não confere às Forças Armadas poder moderador, não confere o direito de interferir em nenhum outro poder. Pelo contrário, ele deixa claro que as Forças Armadas estão subordinadas aos poderes da República. E o Flávio Dino, da forma elegante, que lhe é peculiar, deixou isso bem claro. Fez um reporte também ao Congresso Nacional, até porque vai haver gritaria lá, porque condenou-se um deputado federal, mais um que vai para a cadeia, já vai estar aqui no Fechados com o Bolsonaro também, não é hoje ainda, mas vai entrar no quadro. Mas fez o aceno ao Congresso Nacional, ressaltou a importância, e nisso ele está correto, e nisso é real, a importância de um parlamento efetivo, funcionando, altivo e dentro da lei, dentro da Constituição. Fez muito bem.
Reportou-se também aos advogados. Gente, a advocacia, o advogado, a advogada, a advocacia é a única profissão prevista na Constituição Federal. Está mencionado lá que o advogado é indispensável ao exercício da justiça. Podia ter-se hoje lá, aqueles 5 juristas que estavam julgando, podiam ser os melhores do Brasil. Aquele procurador de justiça, o Paulo Gonet, pode ser o melhor do Brasil. Se não tivesse advogado lá, não tinha julgamento, não tinha justiça. Então, reportou-se muito bem feito o ministro Flávio Dino aos advogados, foi cortês com eles, como lhe é peculiar, mas ele vai ter problema lá. Tem um sujeito chamado Jeffrey Schickini. Ele é advogado, ele é influencer fascista também, tá todo santo dia na Auriverde Brasil, que é a voz do fascismo no Brasil, aquele lixo. Vive tumultuando no Twitter e é advogado de um dos réus, do Felipe Martins. O depoimento dele, muito provavelmente, vai ser o mais político e agressivo, o depoimento não, a sustentação dele, de todas as sustentações que já foram feitas e que ainda serão feitas nesse processo do golpe. Porque ele é assumidamente bolsonarista, ele não pretende, ele não se espera dele qualquer outra coisa que não seja a agressividade. Ele domina a técnica? Domina. Não vou ser injusto aqui de dizer que ele só vai fazer política. Ele domina muito bem a técnica jurídica. E justamente por dominar a técnica jurídica é que ele vai usar isso a favor dele para conduzir e distorcer politicamente e usar os argumentos que o fascismo está usando. Quem tiver tempo, se programe aí para assistir, tá? Quando for a sustentação do advogado do Felipe Martins, assistam, vai ser interessante. E o Flávio Dino comentou ainda também fez uma saudação ao ministro Celso de Mello, que foi ministro do STF, é um jurista de mão cheia, tem feito pronunciamentos discretos, mas totalmente serenos. Então o ministro Flávio Dino elogiou o Celso de Mello e no mesmo momento em que ele elogia o Celso de Mello, ele manda uma mãozada na cara também do Marco Aurélio Mello, que também foi juiz do STF, se aposentou e hoje em dia vive falando besteira, vive mentindo sobre o processo penal brasileiro, sobre a atuação do STF em rede social. Esse ministro Marco Aurélio Mello, ele é primo do Collor de Mello, que mostra que o DNA dele já não é lá essas coisas, mas ele foi que deu um voto monocrático, uma decisão, ele sozinho, que mandou soltar um traficante chamado André do Rap, porque não via risco de fuga. Soltaram o cara de manhã. De tarde, quando os demais ministros viram a merda que ele tinha feito, reuniu o colegiado, caça a decisão, manda prender de novo. Tchau e benção. André do Rap nunca mais foi encontrado, está foragido até hoje. É esse sujeito que hoje fica falando mal do STF, da casa onde ele esteve por muitos anos, dos colegas que lá ele deixou, porque muitos dos que estão hoje foram colegas dele de judicatura. E eu enxergo que isso aí também, caso o ministro Flávio Dino tenha percebido a mesma possibilidade que eu percebi, que é de o Fux sair do STF para virar senador, para concorrer ao Senado, né, se vai ser eleito, não sabemos, mas ele provavelmente já mandou a letra para o Fux também. Já deixou logo o recado. Olha, é isso aí, tá, vai te pensando, porque eu já estou pensando aqui na ironia do destino, né? O Fux eleito senador e assinando o CPI da Lava Toga ou impeachment de ministro do STF. Enfim, eu acredito que além de criticar o Marco Aurélio Mello, o ministro Flávio Dino também já mandou a letra para o Fux para ele se mancar nas paradas. E o resumo de tudo isso é que Bolsonaro está condenado a 27 anos de cadeia. Tá bom, Rafa, a vinheta aqui agora. Gente, deixa eu vou dar uma lida nos comentários agora aqui da galera que está acompanhando. Gente, deu muita gente hoje, hein? Que legal. Tá, cala a boca. Eu não quero aprender a tocar pandeiro, TikTok. Não precisa me ensinar.
Cadê? Deixa eu ler os comentários aqui. Eu vou ler os comentários e aí nos comentários eu já vou identificando também quem é gado e quem não é, tá? Vamos vendo aqui. Comentário da Jane Tarzan. Família na cadeia. Na cadeia mesmo, Jane. Júlio César de Lima. Deus abençoe e proteja o nosso presidente Lula das mãos dos golpistas, bandidos, terroristas. Tem que proteger mesmo. Valeu. Comentário do Matos. Ixi, mais BR. Não entendi. O user 82 da esquerda tem que ser criminalizada. Esse user tal. É gado. É gado, com certeza. Olha, o Marcos Marcelino mandou uma ótima aqui, ó. Essa galera aqui que tá dizendo: estamos juntos, Bolsonaro. Vocês vão pra cadeia com ele? Se forem junto também, divirtam-se lá. Muito bem sacado, Marcelino. Cadê Francisco Paiva? A direita só pensa neles. É verdade mesmo, Francisco Paiva. Só neles e o Brasil que se lasque. Comentário da Noemi aqui. Engraçado, o Bolsonaro é o vagabundo golpista, a vergonha é o Flávio Dino. Pois é, né? O vagabundo golpista condenado e o cara vem querer falar do Flávio Dino. Cadê? Comentário do Evandro Ribeiro. Qual é o lado da democracia? Aquele lado que quer destruir a família, tirar a vida dos inocentes? Eu acho que esse... Cadê o nome do Evandro Ribeiro? É gado. É gado? É gado ele, sim. Beleza. O Jorge Barros Franco aqui. Xandão, o dia dele ainda vai chegar, porque no Brasil o ditador não vai pra frente. Jorge Barros, é gado? É gado, sim. Patrícia da Silva, que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso, Patrícia, concordo. Olha, Osaide Rebelo, estamos juntos, Bolsonaro. É gado, Osaide Rebelo? É gado, Osaide Rebelo. O que mais tá aqui? Deixa eu ver pro resto dos comentários aqui. Antônio Dias, a melhor coisa do dia, Bolsonaro na cadeia, concordo. Luiz Vasconcelos, fechado com 27. Adorei. Kamikaze aqui, cadê? Adenivaldo... Olha, começou a leseira, o Zete aqui. Jesus Cristo também foi morto e clorado, acho que quer dizer crucificado. Para de falar besteira, não mete o nome de Jesus Cristo nisso. Vá rezar pra pneu, que é melhor. Essa Zete, é gado? É gado, com certeza. Aí a outra aqui, a Denilva Benício. Que Deus abençoe o Bolsonaro. Que Deus abençoe o Bolsonaro para ele ter muita saúde e cumprir os 27 anos de cadeia. É gado a Denilva? É gado, sim. Aí o user tal. Gado que roubou do INSS, babaca. Não entendi o que ele quis dizer. É gado? É gado, com certeza. Aí o Kamikaze falou uma parada legal aqui. Agora é só caçar a cidadania do Banana... do Banana Nanica, né? Boa, gostei mesmo. Manuel Gomes, todos os bandidos na cadeia, todos juntos. Lula sempre, 13, tá certo. Fechado com 27, gostei. Bolsonaro do xadrez já, pra ontem. A melhor coisa do dia é Bolsonaro na cadeia. A Devanildo, o pior é ter descondenado um ladrão pra governar o Brasil. Já falei que é gado, né? É gado, sim. Vai sair o Morrito sim, Valéria. O Júlio César, a boiada tá chifrando até as pedras. Comentário do Príncipe da Paz aqui, 27 anos foi pouco. Também acho que foi pouco, dava pra ter aumentado lá. Ronaldo José, Xandão no meu time já. Cadê? Os gados estão loucos, vão rezar pra pneu agora. Comentário do Antônio Clareia aqui. Vocês da direita se humilham, votem no Lula em 2026 até 2030. É isso, meu amigo. A Devanildo de novo, quem ri por último ri melhor. Então muge aí pra gente, Adenilva. Pronto. Gente, eu não vou entrar no... Hoje o programa foi longo pra caramba, só com os comentários aqui, né? 50 minutos já de programa. Então hoje foi especial. Não teve quadro hoje, porque a gente ocupou muito espaço e foi bem legal isso. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou. 20 horas e 29 minutos em Manaus, 19 e 21 horas e 29 minutos em Brasília. Programa chegando ao fim. Você que está acompanhando aqui ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir.
11 de setembro de 2025. Bolsonaro condenado a 27 anos de cadeia. Fui!